Boa tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje, continuando com o nosso livro As Famílias que Construíram Roma, nós vamos usar poucas páginas do livro que eu estendi em uma aula para falar um pouquinho mais sobre o Palácio Apostólico, que ele comenta no livro, as salas do Rafael, a Loggia de Rafaelo, algumas esculturas que ele comenta e a tumba do Papa Sisto IV. Onde que fica a Loggia de Rafaelo? Quando a gente passa, todo esse como se fosse um grande corredor aqui que vai de uma sala para outra. A gente, quando vai hoje no caminho do percurso dos museus vaticanos, a gente entra primeiro na sala de Constantino, depois na de Heliodoro, depois na Stanza della Signatura e por último na do incêndio do Burgo. Essa Loggia de Rafaelo é uma grande passagem coberta e aberta que deveria ficar virada, então, para a Praça de São Pedro. Imaginando aqui que a Praça de São Pedro, na época do Papa Júlio II, não era como nós vemos hoje. Todo esse desenho aqui da praça, que abraça os fiéis, que traz para dentro da Basílica de São Pedro, esse desenho aqui vai aparecer somente no século XVII, com o Papa Alexandre VI, desculpa, com o Papa Alexandre VII e Gian Lorenzo Bernini. Então, não existia ainda a praça como nós vemos hoje, quando o Papa Júlio II decide fazer esse braço aqui do Palácio do Vaticano virado para a praça. A decoração dessa Loggia de Rafaelo é muito bonita, é uma parte que, infelizmente, a gente não pode visitar, é só com permissão especial, e ela fica como se fosse atrás. Se eu caminhando aqui pela Loggia, a gente tem todas as salas de Rafael do outro lado. Então, de um lado, a gente tem aberto para hoje um cortile, né, um pátio, na época era para enxergar a praça, e do outro lado, esse lado fechado, é onde nós temos as famosas salas de Rafael. Essa lógia aqui lógia é esse espaço que é um corredor, normalmente aberto de um lado, fechado do outro, que é uma passagem. A gente tem isso de diversas formas, inclusive passeando pelas ruas das cidades italianas, como Bolonha, por exemplo, a gente vê muito isso, de você ter esse espaço coberto e aberto para a rua, e também foi muito utilizado nos palácios renascentistas. Nesse momento aqui, que o Rafael Sanzio vai fazer a decoração da lógia, nós já tínhamos várias descobertas importantes. Que descobertas são essas? Uma delas, a Domus Áurea. Domus Áurea foi a casa do imperador Nero, que ele construiu depois do incêndio de 64 depois de Cristo. Essa casa era ricamente decorada e tinha pinturas que nós chamamos hoje de grotescas. Por que tem esse nome grotescas? Porque justamente nesse período aqui do Renascimento, os artistas encontraram esse local subterrâneo. Até hoje, quando a gente visita a Domus Áurea, a gente não consegue enxergar a Domus Áurea de fora. A gente enxerga o parque, o Parque do Colle Ópio, como se fosse uma montanha assim, e a Domus Áurea está embaixo da terra. E na época do Renascimento já era assim. Então, os artistas encontraram essas grutas ricamente decoradas, ficaram super surpreendidos com isso e começaram a copiar esses desenhos de época romana que estavam nas grutas. Por isso que os desenhos que trazem, que remetem a essa ideia da Domus Áurea,
são chamados de grotescas. Foi um tema muito utilizado na época do Renascimento. A gente normalmente vai ter esse tipo de decoração nos cantos, nas abóbadas, fazendo a finalização de tudo, que são como se fossem guirlandas, animais fantasiosos, candelabros, fazendo esse desenho aqui que eu coloquei um detalhe para vocês. Então, toda essa loja de Rafael vai ser decorado com essas grotescas e também com cenas bíblicas. E eu quis reforçar aqui uma ideia que o Rafael, por alguns por um lado, ele foi um artista criticado por alguns estudiosos, porque ele imitava, copiava outros artistas. Já não se fala mais tanto disso, mas se fala que Rafael teve a capacidade de olhar Michelangelo, olhar Leonardo, olhar Perugino, olhar outros artistas importantes e conseguir tirar tudo aquilo que eles tinham de bom para conseguir fazer a sua obra. E claro que dentro da obra do Rafael, a gente vai conseguir reconhecer essas linhas de outros artistas. Como, por exemplo, aqui na Lódia, a gente tem uma inspiração clara com o Michelangelo Bonarotti lá na Capela Sistina. Então, eu coloquei para vocês aqui a imagem de um detalhe do teto da Capela Sistina, imaginando que essa lógia de Rafaelo foi realizada depois do teto da Capela Sistina, logo depois, mais ou menos ali em 1512, 1511, 1513, o teto da Capela Sistina foi feito entre 1508 e 1512. Então, Rafael teve a oportunidade de olhar essa imagem aqui do Michelangelo e certamente ele se inspirou. Vejam a semelhança aqui da criação do Sol e da Lua, da separação da terra das águas, da criação da luz. Nessa imagem aqui do Michelangelo com Deus virando as costas. Aqui a gente também tem essa movimentação do corpo em Rafael. Então, sim, Rafael aqui se inspirou em diversas coisas. Se inspirou no Michelangelo Bonarotti, que estava trabalhando num momento contemporâneo a ele ali no Vaticano. Também se inspirou nessa gruta que era a Domus Aurea, que foi uma sensação do momento, e também vai trazer para as suas pinturas algumas características de esculturas importantes que estavam aparecendo nesse momento. Vamos lembrar que nesse período do Renascimento aconteceu um grande movimento de se buscar obras da antiguidade. O que a gente entende como Renascimento? É a retomada dos valores clássicos greco-romanos. Então, as esculturas greco-romanas, as pinturas, a arquitetura foi retomada aqui no Renascimento. E com isso, os cardeais, o Papa, as famílias importantes faziam escavações e não imaginando aqui o sentido de escavações arqueológicas como se fossem escavações com critério, para preservar tudo aquilo. A ideia naquele momento era encontrar obras de arte, era encontrar riquezas, e eles de fato fizeram isso. Tanto é que muitas esculturas que ainda hoje estão expostas ali nos museus vaticanos e em outros museus foram encontradas nesse período. O torso de Belvedere, o Apolo de Belvedere, o Laocoonte, várias dessas esculturas foram encontradas nesse momento, e esses artistas aqui, como Rafael, Michelangelo, vão usar essas esculturas como inspiração tanto para a escultura quanto para a pintura. Então, todo esse desenho aqui da Lógia de Rafaelo, que é um dos espaços mais importantes de decoração que nós temos no Vaticano, teve uma gama de inspiração aqui do Rafael, que inclui desde a Domus Aurea, esculturas, e também o seu contemporâneo, Michelangelo Bonarotti. A gente se vê na quinta-feira. Uma boa semana para vocês. Beijo!